Sejam todos bem-vindos ao Fundadores Respondem, o podcast onde os fundadores da Hi-Money respondem perguntas e que também falam temas variados para a comunidade Hi-Money. Hoje nós temos aqui como convidado o professor Eliseu Couto, que vai falar sobre a evolução do marketing de relacionamento. Também temos aqui um outro fundador da Hi-Money, o Tony Borba de Mello. Eu gostaria que vocês se apresentassem. E aí, professor Eliseu, se apresenta aí para nós, fazendo favor. Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a esse podcast. A ideia do podcast foi aí desenvolvida pelo fundador Charles Rasselli, substituindo inclusive aquele nosso encontro de quarta-feira. Eu quero dar boas-vindas a você, como nós iremos também para o YouTube, não é? Para outros ambientes, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, minha boa madrugada, a você que nos acompanha por todos os outros canais que o Charles Rasselli disponibilizará, alguns em vídeo e áudio, outros só em áudio. Sejam todos bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Eliseu Couto, sou, graças a Deus, me sinto honrado, abençoado, fundador da plataforma Hi-Money. Na minha vida pessoal aqui sou professor mesmo, tá? Trabalho aqui na área de educação, preparo jovens e adultos para os demais desafios aqui do nosso Brasil, entrevistas de emprego, entradas em faculdade, entradas em cursos técnicos, e sou palestrante também de universidades coligadas ao nosso cursinho Dê Certo. Também trabalho na área de alimentos, né? Sou distribuidor na área de alimentos aqui numa empresa da minha família, ok? E sou fundador da Hi-Money. Na Hi-Money, eu sou responsável pela administração da plataforma, todos os seus compromissos, e também sou palestrante, também faço parte da linha de treinamentos, junto com os meus irmãos, ok? Então, boa noite para você, seja muito bem-vindo a esse nosso podcast. Agora, o Tony Borba, se apresenta aí para nós, por favor. Olá, boa noite a todas e a todos. Sou o Tony Borba de Mello. Estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, área metropolitana de Recife. E estou aqui hoje como convidado, porque o podcast hoje é do professor Eliseu. E a gente está aqui para bater um papo muito bom. Além da gráfica que eu tenho, eu sou empresário no ramo gráfico. Eu sou artista também aqui em Jaboatão e desenvolvo algumas das atividades aqui artísticas. Sou conselheiro de cultura, sou membro da Academia de Letras aqui de Jaboatão e tenho uma vida artística bastante ativa aqui na cidade. E aqui na plataforma, como já foi dito, também sou fundador e estou responsável pela parte do TI, pela parte técnica da plataforma nesse momento, pelo desenvolvimento da plataforma, que está nesse momento em testes, e estamos, digamos, formando esse time de sucesso aqui de fundadores para poder trazer o melhor resultado para vocês. É isso aí, Charles. Obrigado, meu amigo Tony. Agora nós vamos abordar o tema, tá? Eu vou fazer uma série de perguntas aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema, a evolução do marketing de relacionamento. Eu quero perguntar para você, professor Eliseu, o que o marketing de rede, como o marketing de rede evoluiu aqui no Brasil? Olha, o marketing de rede ele tem uma história já aí de 30, 40 anos aqui no Brasil. Alguns afirmam mais até 60 anos em outras empresas, não é? Aqui. Então, nós temos uma coisa, eu quero estar mais aqui focado na minha periodicidade aqui, junto com o Tony Borba, junto com você e outras pessoas que já participaram, tá? O marketing de rede evoluiu, então, mas é interessante a gente saber logo no primeiro momento, quando a gente fala de marketing de rede, né, marketing multinível, é interessante a gente ter uma primeira ideia
né? Depois eu e o Tony vamos discorrer um pouco mais dessa questão em termos de plataforma de doação, mas o marketing multinível significa você ter ganho em multiníveis, em vários níveis, não é? E esses níveis são formados por pessoas que você chama para o negócio. Geralmente, né, nós temos a ideia do marketing multinível voltada à empresa de produto. E é isso que nós vemos, assim, até hoje, né? Eu não quero aqui hoje citar empresas, né? As empresas que faliram, Tony, que já não fazem mais parte do nosso ambiente, a gente pode até citar. Mas as que estão em andamento, seria interessante a gente se resguardar, sobretudo até por uma questão ética, né? Mesmo às vezes aí apontando alguma falha ou alguma crítica, não é? Da qual nós também seremos apontados, com certeza, no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, tá? E está tudo bem, somos um país democrático. Então, uma empresa de produto, por exemplo, ela tem um produto ou vários produtos para serem vendidos, para serem colocados no mercado, e ela tem duas chances quando uma pessoa entra numa empresa de marketing de rede, um marketing multinível, de passar esse produto para frente. Primeiro, a pessoa entrando e sendo um consumidor do produto. A pessoa consumindo, falando, pô, esse produto é bom, faz bem para a minha saúde, eu perco peso, eu fico melhor, eu tenho mais saúde, etc. e tal. Ela pode comprar esse produto, né? Sendo um cliente normal, sem pertencer à empresa, tá? E um distribuidor, ele pode chamar essa pessoa, olha, você quer como eu ser um distribuidor, pagar menos, nós temos uma taxa menor e virar um consumidor, então, de repente, esse distribuidor ele pode ter uma rede de clientes abaixo dele, né? Clientes que podem pagar um preço maior ou um preço menor, se ele estiver, evidentemente, né, disposto a se cadastrar na empresa sem compromisso nenhum. E o segundo momento que nós temos é aquela pessoa que vê essa questão com nível empresarial e cadastra não só novos clientes, mas novos distribuidores que, como ele, também vão fazer a divulgação do produto, tanto em venda direta como em composição de uma equipe, tá? Então, é um modelo incrível, tá? Se você for parar para pensar, ele é um modelo fantástico, um modelo justo. Eu coloco o Tony Borba de Mello, chamo o Tony Borba de Mello para minha empresa, para vender produto comigo, para comercializar produto comigo, e das vendas do Tony eu recebo uma comissão. Por quê? Porque fui eu que chamei ele. Aí eu chego e componho já com o Charles Rasselli, com Wagner Mota, que é o nosso fundador. Então a empresa olha assim, poxa, pera um pouquinho, o que o Eliseu fez? Trouxe 3 pessoas aqui, ótimo, Eliseu merece remuneração, Eliseu merece reconhecimento, PIN, diamante, não é? Aquelas coisas que a gente costuma ver. Então, é um processo extremamente justo, né? Extremamente justo. É uma distribuição de oportunidade, onde eu posso vender, onde eu posso consumir um produto e onde eu posso espalhar essa oportunidade para as outras pessoas, tá? E eu gostaria de começar esse debate em alto nível, tá? Em alto nível. Eu sou professor, o Tony trabalha com educação, então eu não posso aqui, né, passar para vocês só apesar que o podcast ele tem realmente essa naturalidade de um bate-papo mais aberto com você, mas nós precisamos ter um bate-papo de alto nível, tá? Eu e o Tony já discutimos bastante sobre esse livro aqui, tá? O Básico de Don Falha, tá? Que é um livro que o Tony tem como cabeceira, eu também tenho. E olha só como ele começa esse livro dando uma palavra da Bíblia, Tony Borba, de Provérbios, no capítulo 3, do verso, ou versículo, como você pretende dizer, 27, que ele diz assim: não te furtes de fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, se eu parar o nosso podcast agora e ficar com o Tony só nessa frase, são 4 horas, tá? São 4 horas de debate, são 4 horas porque, olha só, não te furtes, não roube de você mesmo, né? A oportunidade de fazer o bem a quem de direito, seja quem for, estando na tua mão o poder de fazê-lo. E quando a gente fala que está na tua mão o poder de fazê-lo, é a tua responsabilidade com as pessoas, é o teu profissionalismo com as pessoas. Você verá, meu querido futuro Raimone, que já está pré-cadastrado, e no finalzinho do nosso podcast, né, Tony? Eu acho que cai até bem um belo convite, né, Rasselli? Um belo convite para as pessoas se pré-cadastrarem conosco, tá?
Vocês verão na apresentação, eu vou dar um spoiler aqui, muito rapidinho, tá? Não posso falar do plano de marketing ainda, mas posso falar que você ouvirá da voz do Wagner Mota, da voz do Tony Borba, do Charles Rasselli e da minha também, vocês ouvirão assim, né? Mas antes, tire todas as suas dúvidas com a pessoa que te convidou para que você possa fazer parte da família Raimone. É isso que Provérbios está dizendo, tá? Olha só, vou ler de novo. Estando na tua mão o poder de fazê-lo. E o que aconteceu no marketing de rede, né? Ele teve uma evolução muito grande, um crescimento, uma expansão muito grande, mas com o decorrer do tempo, como algumas grandes instituições, é que hoje não é sexta-feira, né, Tony? A gente não está tomando uma cervejinha aqui, né? Hoje é segunda, Tony Borba, hoje é dia de começo de semana abençoado, amém? Né? Mas se eu tivesse uma cervejinha aqui do lado mais solto, Tony, eu poderia usar, até me utilizar, Tony Borba, de outra palavra, mas eu vou ser um pouco comedido, não é? Dizendo assim que houve um certo desvio, não é? Desse princípio do não fala em alguns momentos, né? De determinados líderes. Essa palavra eu tenho arrepio quando eu ouço, porque liderança é uma coisa muito maior do que a gente viu. Então, quando a gente começa a ler em Dom Falha, que é a sua responsabilidade, que está na tua mão o poder de fazê-lo, está ao mesmo tempo na tua mão a responsabilidade perante as pessoas, não é? O seu profissionalismo perante as pessoas, e não é o que nós enxergamos, não é? Nós vimos aí muitos marketings tratando pessoas como simples números. Põe gente, põe gente, põe gente, põe gente, e acabou. O que importa é o volume de pessoas, eu ganho dinheiro e fim de assunto. E isso, para mim, é um grande pecado. Porque colocar bastante pessoas em uma organização para você fazer um trabalho, ok, até aí está tudo bem. Mas a gente precisa saber como fazer isso. E esse saber como fazer isso, Tony Borba, é que eu acho que começou há um tempo atrás ter uma falha que nós, na Raimone, graças a Deus, vamos fazer o possível e o impossível para não termos essa falha, que é essa chegada, Tony, das pessoas, porque essas pessoas vêm como, Tony Borba? Carentes, falidas, com problemas de ordem pessoal, financeira, matrimonial, faltando às vezes o pão para colocar dentro de casa, e vem uma pessoa, entra aí, cadastra aí, gasta 1.000 e pouco, e aquela coisa tal. Eu acho que houve um desvio, Tony Borba, no meu ponto de vista, e no seu também, que eu sei, houve um desvio um pouco dessa conduta, né, Tony? É verdade. Inclusive, nas empresas que eu participei, era comum eu escutar que João era um ótimo cadastrador, Maria era uma ótima cadastradora, e isso me incomodava muito, porque aquela questão da responsabilidade por quem você traz, ela é multiplicada pelo número de pessoas que você traz. Se você trouxe 100 pessoas, você tem que ter capacidade de dar a assistência necessária para 100 pessoas. Às vezes você traz pessoas prontas, que não precisa de ajuda alguma, pelo contrário, ela tem muito mais talento do que você para desenvolver, mas aos poucos nós vamos, digamos assim, entrando nessa de trazer muita gente sem a preocupação dessa assistência, professor. E é aí que começa justamente digamos, um período muito ruim dos multiníveis, onde parece que tem muita gente, parece que o multinível explodiu, e com muito pouco tempo começa a se perceber que não há o consumo, que não há a movimentação necessária que se teria, e as empresas colocam um kit mensal obrigatório, mas aí a pessoa cansa de comprar o kit porque ela não tem habilidade para repassar, e aí começa realmente um cansaço a nível nacional mesmo, e muitas empresas não conseguem dar conta justamente dessa falha que começa no convite, começa na pessoa, como você falou, e as pessoas terminam não reconhecendo que a falha está naquele ponto. Tem essa questão. É isso mesmo. É verdade. Como dizia o meu avô, não existe almoço grátis. Quando a pessoa convida você para uma plataforma desse tipo e diz que não tem que colocar ninguém, desconfia. Não é verdade, Eliseu?
Não é verdade? Exatamente. E o que a gente percebeu também é que ficou muito comum a questão da retenção, Tony, Charles, né? Eu ouvi, tá, gente? Agora aqui é a experiência do professor Eliseu, tá? Eu ouvi de muitos líderes, em aspas, que para mim não são, tá? Eu tenho que dizer essa palavra porque eles se subjugam, né? Etc. É uma questão, acho que até meio psicológica, viu, Tony? Você que é uma especialista em neurolinguística, né? Uma questão... Eu preciso ser isso, né? Sabe, Tony? Tem pessoa que precisa, né? Aquela autoprojeção, sugestão, enfim. É verdade. Assim, abertamente. Olha, a retenção nossa aqui é de 50%, 40%, 70%. Então, vamos lá, vamos explicar o que é isso para a pessoa que está nos ouvindo pela primeira vez, né? O que é retenção, Tony? É quando a pessoa fica, né? Isso. É quando a pessoa entra no negócio e fica. Então, tem gente que fala assim, Tony, entra 100 aqui, mas sai 50, normal. É verdade. Virou uma festa, né, Tony? Eu acho que não é normal, não, cara. O trabalho sendo bem feito, entra 100, fica 100. Esse é o trabalho bem feito. Mas o normal, Charles, que o professor está falando, é que é tão corriqueiro acontecer isso que entrou dentro de uma sensação de normalidade. Não é que seja o correto, mas tá tão normal isso dentro das empresas que as pessoas se acostumam. E tem um outro fator muito interessante. Nós já percebemos um cansaço da maioria dos brasileiros em relação a esse tipo de postura. Você precisa convidar muita gente, precisa falar com muita gente para que uma ou outra encare, digamos, participar. Porque a maioria ou já participou e não gostou, ou já ouviu de alguém próximo que participou e não gostou. Então, a gente tem realmente um volume de pessoas que até, na verdade, não compreendem digamos assim, a grandeza desse mercado, do multinível, né, desse marketing de relacionamento. Ela não compreende esse universo fantástico digamos assim, de justiça na distribuição da renda. E aí você tem um mercado maravilhoso que termina ficando cansado justamente dessas falhas, né, como essa história de convidar as pessoas indevidamente, né, com a falta da assistência correta. As pessoas, às vezes, não têm a qualificação, né? É a história de botar a cifra nos olhos. Quanto mais pessoas coloca, ele termina tendo uma vantagem. E outra coisa, a maioria dos marketing, boa parte dele, premia pelo cadastro. Ou seja, quando você faz um cadastro, você tem um valor, um percentual a receber. Então, você não quer nem saber se o cara vai ficar. Você começa a cadastrar. O que adianta você colocar milhares na sua rede e logo não tem ninguém? É uma vez só. Mas como o Tony falou, naquele momento, Charles, naquele momento que colocou o pagou, teve sentido. O futuro de um ponto teria, mas teve sentido na hora que cadastrou e teve a comissão, né, Tony? Isso, exatamente. As pessoas terminam... É a mesma coisa com vendas. O que você prefere? Vender uma vez só ou estar sempre vendendo? O que você prefere no marketing multinível tradicional? Colocar uma rede enorme, ganhar bastante dinheiro com o cadastro deles, ou manter eles no negócio e todo mês você fazer a sua renda? E tem um agravante, professor Charles, nesse processo, que é assim, as pessoas que não estudam esse segmento, elas terminam não entendendo do que se trata. Não entende mesmo. Por mais que você tente explicar, essa pessoa vai estar com a mente bloqueada e ela não compreende. Na verdade, o multinível nada mais é do que venda. Eu pensei nisso porque o Charles acabou de falar de vendas. Ela é uma rede de consumo, só que na hora que você consome, alguém está te vendendo. E na hora que você pega esse material direto do distribuidor, do fabricante, né, que geralmente é uma ligação direta sem atravessador. Quando você está no marketing de relacionamento, a pessoa que fabrica ou a pessoa que tem a linha primária ali do produto, ela vai te entregar sem atravessador. E é daí que vem justamente a lucratividade para que te dê comissionamento e tudo mais. E você ainda tem a possibilidade de vender. Então você é consumidor no momento que está pegando
matrizes aí das empresas, e você é vendedor no momento que está repassando, só que é de uma outra forma. Você está trabalhando dentro de uma estrutura fidelizada. A partir do momento em que passa-se a ter um cadastro e passa-se a ter pessoas consumindo e revendendo, digamos assim, a distribuição daquela parcela de lucro, ela é distribuída nas camadas da sociedade. Só que aí vem uma situação, as pessoas, na maioria das vezes, não compreendem que só o fato de consumir já gera essa movimentação. E aí existe toda uma movimentação errada de você ter que consumir e revender. Consumir e revender. Mas imagina que você tem 10 mil pessoas numa estrutura e as 10 mil todos os meses fazem as suas compras. Isso é fantástico. Todas terão a distribuição de comissionamento, todas estarão comprando, consumindo, e aqui e ali você até pode vender. E é assim que empresas, que a gente não vai citar nomes, estão no mundo há 70 anos, há 50 anos, há 30 anos, e as pessoas nem escutam falar. Né? Uma delas tem sede aqui em Recife, por exemplo, né? É uma filial, na verdade, a gente chama de sede, mas é um espaço, né, apropriado, próprio, e outro dia eu visitei achando que estava tudo ruim, e o cara me mostrou uma folha que naquele mês que eu fui lá, tinha 5 milhões de venda. O cara disse, olha, esse mês vendeu 5 milhões, Tony. Está parado não, a coisa está rodando. Por quê? Porque é o consumo silencioso, onde eu chego para o professor Eliseu e indico. Eu chego para o Charles, para o Mota e faço a indicação. Então, o marketing multinível, na verdade, eu nem gosto muito do termo multinível, porque ele é incompleto. Ele é multinível de indicação. Ele não é só multinível, não quer dizer nada multinível, mas ele é multinível de indicação e, por consequência, de comissionamento. Então, eu indico Eliseu, Eliseu indica Charles, Charles indica Mota. Dentro de uma profundidade, Mota é o meu terceiro, vamos dizer assim, dentro dessa linha de indicação. Não foi eu que chamei o Mota, foi o Charles. Não foi o professor que chamou o Mota, foi o Charles. Essa estrutura de indicação é o que o pessoal chama de multinível, e na abreviação do dia a dia a gente fala multinível. Mas é multinível de indicações, ou seja, um indica o outro, e aí você começa a ter um comissionamento de pessoas que você não conhece. Isso é o que é o fantástico do multinível. É você ter uma renda passiva, vamos dizer assim, num determinado momento, e progressiva, né, de pessoas que você não conhece, que você não trouxe. Mas ela só chegou porque eu chamei o professor e o professor chamou o Charles só chegou porque eu chamei o professor. O Mota só chegou porque o professor chamou o Charles. Então, essa estrutura, ela começa numa indicação primária e vai se espalhando. Essa situação de falar de multinível eu não gosto muito porque é multinível de indicação. E, na verdade, é algo que a gente conhece muito bem e pratica há milênios. É o tal do marketing de relacionamento. O que é marketing de relacionamento? É você lidar com apenas algumas pessoas e permitir e deixar que essas pessoas que você trouxe também tragam as delas, também se relacionem com as delas. Quando a gente fala de 10 mil pessoas dentro de uma estrutura, as 10 mil pessoas passou das minhas 3. Ou seja, eu trouxe 3 pessoas e a gente vai dentro de uma multiplicação, cada uma trazendo só 3, vai embora. As pessoas mais religiosas conhecem a passagem do Moisés no deserto, quando era impossível Moisés, naquela multidão de milhares de pessoas, 40 anos dentro daquela caminhada no deserto, ele conseguir passar no início do dia uma comunicação e alcançar todas as pessoas. E aí o que é que ele fez? Marketing de relacionamento. Ele escolheu 10 pessoas e ordenou que todas elas também escolhessem 10 e sucessivamente, todos escolhendo 10, cada um tinha seu grupo de 10 pessoas. Quando Moisés dava um comando no começo do dia, no final do dia, todas as milhares de pessoas que estavam ali sabiam exatamente o que foi dito, porque era passado de 10 em 10. O marketing de relacionamento que temos hoje é exatamente isso. Eu tenho a minha equipe, mas a minha equipe tem a equipe dela. E, sucessivamente, você tem empresas fazendo a distribuição. Isso, na verdade, é o marketing de relacionamento,
chamado também de marketing multinível. É isso aí. Exatamente. E o que aconteceu de errado? O que deu de errado? Né? Nós tivemos uma série de situações, tá? Série de situações desses líderes, né, que eu não gosto mesmo de falar, que fizeram exatamente o contrário que o Tony pregou. O contrário. Põe gente, coloca 10, 20, 30 mil, aquela coisa toda, e aquela pessoa lá no fundo, naquela estrutura que o Tony montou, no Mota, por exemplo, aqui, ele precisava de ajuda, precisava de carinho, precisava de respeito, precisava de orientação, falava com o Charles, não, fala com o outro, fala com o outro, é a história da maçã, né? A história da maçã. Quem foi? Não, foi a Eva. Quem foi? Não, foi a cobra. Quem foi, né? Isso, né? Isso se repete. Quando você tem os seus 3, que é o que a gente vai pregar muito na nossa Raimone, tá? E você trabalha os seus 3 de forma digna, honesta, explicando, tirando todas as dúvidas, e explicando a ele que para o seu crescimento ele também precisa ter os 3, ele vai ter em você um modelo. Ele vai ter em você uma pessoa que, opa, o Eliseu fez assim, ó, eu estou aqui, estou bem, chamei meus 3, estou feliz, vou fazer a mesma coisa com meus 3. O outro vai fazer a mesma coisa com os 3 dele. E se a gente for para pensar, essa multiplicação que o Tony falou, ela é muito mais simples, ela é mais fácil, ela é mais profissional e ela é, sim, retentora, duradoura, a pessoa fica tal. Porque, como o Tony disse, eu não posso me influenciar na amizade do Charles Rasselli, né? Quantas reuniões eu vi que quando uma pessoa trazia um convidado na reunião, aquele líder chegava lá, então, vai fechar agora, você vai dar o cheque agora, aquela coisa toda, e a pessoa olhava assim para o Charles, o que é isso aí? Que cheque é isso que a pessoa está querendo pegar de mim? Aí o Charles, tadinho, né? Está começando, está dando os primeiros passos e tal. Olha, eu ouvi ele aí, que ele ganha mais, tá? E é aquela coisa, quer dizer, você não tinha autoridade, você não tinha oportunidade de se tornar uma autoridade, você não tinha... Não, mas tinha um cara lá... Tá. E uma coisa também que eu achei muito ruim, né? Algumas expressões, eu como professor de português já viu, né, gente? Abriu a boca para falar perto de mim, tem que pensar um pouquinho, né? Em algumas coisas. Se falar alguma coisinha um pouco errada, a gente vai com todo carinho, direciona, corrige e tal. Mas algumas expressões assim, não, eu peguei um cara e bati nele até ele virar diamante. A pessoa se tornou diamante. Aí eu cheguei nessa pessoa, como é que você está? Estou triste, gastei todo o dinheiro, tive que comprar, tive que levar gente para restaurante, tinha que ir para evento caro, estou sem gasolina, minha mulher brigou comigo e está lá com o título de diamante, né? E a pessoa que patrocinou disse, eu bati. Quer dizer, é isso que o marketing ensina? Vamos ler de novo, não falha, vamos começar por ele, vamos lá. Não te furtes de fazer o bem, não fazer o mal. De fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, como é que eu vou convidar uma pessoa para o marketing, né, aquela coisa toda, dizer explicitamente eu bati, e esse bati, gente, vem acompanhado de muita humilhação, né? A pessoa não trouxe ninguém numa reunião, eu já vi isso, tá? Poxa, você não traz ninguém na reunião, frente de todo mundo. Se você não traz ninguém, põe o dedo assim. Quer dizer, desde quando isso é um marketing de relacionamento, né? Desde quando isso é um marketing que faz bem, né? Isso, não, Eliseu, mas tem que ser assim, Eliseu, porque senão a pessoa não acorda, não desperta. Quer dizer, onde é que está essa lógica? E aí você vai lá no dono, eu não posso falar o nome da empresa, que eu já combinei isso nesse podcast. Aí quando você vai lá no dono da empresa, no fundador da empresa, você não vê esses princípios. Você não vê esses princípios no dono. No dono mesmo, Tony, que eu estou falando, cabeça mesmo de rede, a rede principal de tudo, Tony, você não vê esse procedimento. Verdade. Você realmente aquilo que você estava dizendo. Então, quer dizer, esses erros, toda essa coisa, fizeram que o marketing tivesse um boom aqui no Brasil, mas também tivesse uma grande queda, né? E só está ficando quem? Está ficando quem tem... Por exemplo, eu conheço um presidente, Tony, um diamante, né? Uma pessoa de altíssimo nível. Eu conheci ele pessoalmente, tá? Tá falando daquele meu amigo aqui. E essa pessoa... Charles, nós não vamos dizer nome, Charles, tá? Não vamos dizer nome, nem empresa, nem alguma situação, tá bom? Como ele já tinha comentado. Então, assim... Eu conheci uma pessoa de altíssimo nível, alto cheque numa empresa,
mas que tinha caminhos para sustentar essa sua posição, tá? Junto às pessoas mais humildes, mais fracas, fantástico. Ensinava, treinava, discutia, conversava, e etc. e tal. E não teve um treinamento que eu saí dessa pessoa que eu não saí assim, pô, esse cara falou verdade. Esse cara não falou mentira, eu vou seguir um pouco. E durante um bom tempo, eu segui muito, inclusive em termos de venda, de produto, né? Que é também, né, como você falou, uma chave que nós temos, né? Consegui até me dar muito bem. Eu sou discípulo desse cara também, né, Eliseu? Então, o que acontece? Nós temos hoje, né, líderes que realmente, a gente pode falar, pô, são líderes, são pessoas focadas, determinadas, estão numa empresa, como o Tony falou, há mais de 40 anos, 50 anos, e que vão crescer e que nunca vão cair, porque sabem tratar a equipe com esse princípio. Agora, muitas empresas nós vimos cair, tombar, levantar, começar a se reinventar de novo, né? Justamente por essa falta. E aí o que acontece? Para você, aí você vai convidar uma pessoa que nunca teve acesso a... Eu estou aqui especificado só em empresa de produto, vou entrar daqui a pouco na questão de plataforma de doação, tá? Aí você chega, você vai falar, você fala o nome da empresa para a pessoa, Antônio, a pessoa fala, não, Deus me livre, não quero saber disso não. Deus me livre. Mas por que ela fala Deus me livre, Tony? Por quê? Por causa daquele líder que lascou com a vida dela, que ferrou com a vida dela, que ligou 2 da manhã na casa dela. Gente, eu recebi ligação 2 horas da manhã na minha casa. Você vai convidar a gente para amanhã, para o evento? Sabe? Então, assim, eu acho que como eu te falei, né? Vou pegar leve. Esse desvio de conduta, Tony Borba, ele foi assim, as pessoas estão acordando, tá? Como o Tony disse, ninguém entra mais em furada. Ninguém entra mais em evento de R$300, de 400, ninguém cai mais nessa furada mais. As pessoas têm consciência agora, algumas empresas estão vendo até preços de ingressos de evento muito mais em conta, né, muito mais assim adequado à realidade brasileira, saindo dessa época de nuvem negra aí, onde se imaginava-se que estavam se fazendo milionários, mentira, né? Uma mentira, deslavado isso daí. E o Mota, Tony, antes de passar a palavra nesse aspecto, e o Wagner Mota disse, tá, que é o nosso fundador aqui, eu só vou parafraseá-lo, que muitas pessoas virão até nós na Raimone, tá, porque estão lá sustentando os seus pins, os seus títulos, aquela coisa toda, pedindo dinheiro para o pai da aposentadoria dele de R$900 para comprar produto. Né? Porque ele não tem equipe mais, não tem aquela coisa toda, mas quer conservar, sabe? Então, tudo isso foi um erro de conduta, no meu ponto de vista, onde a pessoa... E outra, né? Que negócio é esse de entrar no lugar para a pessoa me bater? Né? Que história é essa? Você não entra lá com aquela... Esse é o seu próprio negócio. Você agora tem a sua empresa. Você agora vai desenvolver. Você receberá todo o nosso treinamento. Seja bem-vindo à empresa X que tem esses produtos. Pô, você chega lá no evento desse, pô, graças a Deus, achei a situação do meu evento. E vem um cara te bater, e eu estou colocando esse bater em aspas, tá, gente? Vem um cara te bater, e esse bater, segundo ele, é o ensinamento que ele teve do mentira. Isso é uma mentira, pô. Verdade, professor. Eu tenho um amigo que está com um paredão de produtos, assim. Eu fui lá na casa dele e eu me assustei quando eu vi a quantidade de produtos. E ele comprou um lote para se promover. Ou seja, ele está com um PIN elevado, porém ele está com um estoque de produto que ele não dá conta de consumir e também não consegue revender. Então a gente tem realmente um certo problema nesse segmento aí por conta dessas condutas. Acontece muito isso. Eu queria, partindo um pouquinho já para o nosso final do nosso podcast, que vai ser encerrado, evidentemente, pelo Charles, que é o nosso guia aí, deixar aqui um convite para as pessoas, tá? Falar sobre o nosso pré-cadastro, tá? Que ele existe. E, na medida do possível, que nas divulgações que o Charles fizer aí, desse podcast, no YouTube, nas mídias e tal, puder passar, Charles, o nosso formulário de pré-cadastro para as pessoas que estão tendo acesso
esse nosso bate-papo aqui, que você, com muita inteligência, né, acompanhando aí a evolução das mídias, Charles, trouxe para nós, que é o podcast, a gente não pode perder essa oportunidade, né, Tony? Então, o que está sendo feito no momento, tá, gente? Nós estamos pré-cadastrando pessoas. Poxa, professor, mas você está pré-cadastrando pessoas sem mostrar plano? Sem mostrar, tá? Estamos com mais de 800 pessoas já do nosso lado. E detalhe muito importante, 800 pessoas que, entre elas, já têm equipes formadas. Eu gosto sempre de falar aqui do nosso amigo... Fala, Tony, o nome dele que eu sei. Almir. O Almir. Eu gosto de falar do Carlos Borges. Eu gosto de falar de outra Guida. Eu gosto de falar de outro... Agora nós temos a Vivian Carla também, do Rio de Janeiro, que está há pouco tempo. O Ed, né, o pastor Ed. Fazendo um trabalho incrível. Exatamente, o pastor Ed. Então, pessoas, o Jack, meu amigo, que já está comigo. Quer dizer, tem pessoas, tá, gente, que não sabem do plano da Raimone, já justificado pelo Tony Bob, o porquê de não mostrarmos ele antes do nosso lançamento, tá? Da importância ética que tem isso, estrutural, né, que é necessário. E nós já temos equipes montadas. É impressionante isso. Então, o que significa? Então, vamos lá, só para a gente finalizar nos próximos minutos. O Tony criou um formulário que o Charles vai disponibilizar para vocês, tá? Um formulário do Google, normal, você não paga nada para preencher. Lá vai estar o teu nome, teu WhatsApp, bonitinho, tá? E embaixo vai estar assim, quem te indicou? Então, vamos imaginar que você é um contato do Charles Rasselli. Aí você escreve lá, Charles Rasselli me indicou. Perfeito, não tem problema. Só que você entendendo que essa coisa que é maravilhosa, que essa plataforma vai realmente fazer, essa revolução, essa quebra de paradigma que o Tony, de forma incrível, por isso que eu convido ele sempre para os nossos bate-papos, explicou para você, essa renovação, essa rapidez que nós vamos ter nesses recebimentos, não é? Porque o que nós temos aqui na Raimone? Nós temos lucro, nós temos ganho, não tem lucro, não tem ganho. Isso é outro departamento, isso é outro discurso para outro tipo de negócio, não é discurso para nós. O que nós temos é resultado do ciclo de nossas doações. É isso que chega ao nosso bolso, tá? Os resultados desse ciclo de doações que nós estamos propondo de forma inteligente, como o Tony bem disse, tá? Onde você terá resultado, tá? Aqui não se vende nada para ganhar, aqui não se é investimento, não existem essas palavras entre nós, tá? Nós temos resultados dos nossos ciclos de doações, tá? Então, se você está entendendo que isso vai ser realmente fantástico, tá? Que isso vai ser muito bom, o que você pode fazer? Você já pode começar a convidar pessoas. O que você faz? Pega esse relatório, esse formulário que o Charles vai deixar disponível, e o que você faz? Encaminhe para o seu amigo, né? Então, o que acontece? Na hora que você encaminhar para o seu amigo, fala assim, amigo, na hora que tiver lá quem indicou, coloque meu nome, tá? E aí você vai estar criando já a sua estrutura. E esse seu amigo pode fazer a mesma coisa que você. Poxa, ô Charles, eu tenho aqui 10 pessoas para colocar. Posso colocar? Pode, não tem problema. Só que desses 10 amigos, tem 5 aqui que querem colocar pessoas também. Pode colocar também, não tem problema. O que isso na prática significa dizer, senhoras e senhores? Que quando o Tony Borba, que é o nosso homem da análise, o nosso homem do sistema, fala assim, professor Eliseu, está autorizado. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer várias reuniões, mas várias reuniões, se não me engano, de 3 a 4 reuniões por dia nós vamos fazer. Você poderá chamar pessoas. Nessas reuniões nós vamos mostrar o plano. Tony, ou vontade, hein, Tony? Ou vontade de abrir aqui 10% do plano. Não pode, né? Não pode. Mas é um plano que vai te impactar. É um plano que você vai falar assim, o quê? A Raimone é isso? Estou dentro. Eu estou dentro, tá? Você vai entrar com a gente e tal. E você poderá ter convidados, etc. E vão continuar preenchendo o formulário que o Tony pediu. Formulário para cadastro, formulário para cadastro, formulário para cadastro. Olha, se você fizer isso certinho, convidar as pessoas, fizer isso para cadastro, você vai iniciar com um número estrondoso na Raimone.
e vou até... Agora eu vou abrir, mas vou abrir só um pouquinho, tá? E você não vai precisar desse número estrondoso para você ter resultado na Raimone. Você vai precisar de um número bacana e o que vier vai ajudar toda a sua equipe. Você vai ter os seus resultados de forma muito mais rápida e eficaz, tá? Vai ser incrível. Você já vai entrar na primeira semana tendo resultados incríveis, na segunda semana tendo resultados incríveis, na terceira e quarta, então, eu não quero nem dizer. E detalhe, viu? E detalhe, eu quero dizer isso em alto e bom tom. Provavelmente você pode até ganhar mais, ter mais resultados do que eu, tá? Você pode ter mais resultados que o fundador que está aqui falando com você agora. Sério, professor? Sério, porque eu também estou, como o Charles disse, trabalhando, fazendo as nossas divulgações, chamando o Charles para me ajudar quando eu tenho um convidado, chamando o Tony para me ajudar quando eu tenho um convidado. Nós estamos trabalhando. Essa sala do Zoom aqui a gente não para de usar. O Charles recebeu 2 amigos meus na semana passada, o Tony me ajudou, e a gente está trabalhando junto. Agora, se você tiver essa mesma pegada, já criar toda essa sua estrutura, não há dúvidas, tá? Matematicamente falando, não há dúvida que o seu resultado vai ser fantástico. Então, eu queria aproveitar, Charles, esse podcast aqui que você está nos promovendo, para falar dessa oportunidade, inclusive, todo podcast, Charles, se você puder, fale desse pré-cadastro, fale desse formulário que o Tony criou, tá? Para que deixe realmente as pessoas cientes que elas podem estar. E o que vai acontecer na prática? Na hora que o Tony falar, agora vamos sim colocar essas pessoas dentro da plataforma, aí vai estar só o Brasil abaixo de você, tá? Porque daí nós vamos lá para a Vitória, vamos fazer eventos, se Deus quiser, vamos fazer logo em breve eventos presenciais, tal. Mas todas essas pessoas que entrarem depois, elas vão estar depois de você. Você já vai estar posicionado, você já vai estar com os seus resultados, tá? E um detalhe muito importante, se tiverem pessoas que falem para você assim, não, eu só entro quando vê o plano, seja bem-vindo, não tem problema. Nós vamos receber essas pessoas depois também com o plano, receber pessoas meses e meses depois, e todas as pessoas que entrarem terão as mesmas chances, possibilidades, né, que nós temos agora. Agora, eu convido você para o início. Né? Existe uma frase aí que eu acho ela bem popular, no começo bebe água limpa, né? Só que graças a Deus na Raimone, você não vai beber água suja em nenhum momento, tá? A nossa água será limpa sempre. Mas você estando à frente, você estando no início, é sempre bom. Imagina você chegar no teu trabalho meia hora mais cedo, tá? Você pode chegar à vontade, pode estar bem, aquela coisa toda, iniciar o seu trabalho com toda a maravilha. Então, eu queria encerrar essa minha participação e fazer 2 agradecimentos especiais. Primeiro, agradecer ao Charles Rasselli por essa ideia fantástica do podcast, que vai distribuir para os nossos grupos de líderes, para as outras pessoas, para outros meios de comunicação que o Charles também tem. Quero agradecer ao convite, né, que eu sempre faço do meu irmão, Tony Borba de Mello, que me acompanha aí nos meus discursos, é sempre a minha segunda ou primeira palavra, se assim você preferir, porque ele tem sempre essa informação técnica, essa informação aguçada, algum detalhe que eu preciso que ele mergulhe, ele vai lá a fundo e explica para você, tá? Quero agradecer ao meu querido Wagner Mota, que é o nosso fundador e idealizador, que nos trouxe aqui para esse time fantástico, ok? E agradecer a você, líder da Raimone, que vai ter acesso a esse conteúdo, que já está aí conosco nos nossos grupos, e a você que está nos vendo no YouTube hoje. O Charles Rasselli, entre em contato com ele, ele disponibiliza vídeos de apresentações que nós fizemos antes, com o nosso nome da Raimone, como foi criado, toda a nossa história. Você vai ter informações mesmo, só procurar o Charles, que ele dará todas as informações necessárias aí da nossa Raimone. Tony Borba, eu queria, antes de passar a palavra para o Charles, pedir o seu boa noite e deixar aqui registrado mais uma vez a minha gratidão por essa parceria que você sabe que você não é mais meu amigo, né? Você já é meu irmão aqui de casa. Gratidão, professor. Antes de dar o meu boa noite, eu queria só fazer um adendo a essa questão do cadastro. Primeiro, é que você não está nem fornecendo documentação, nem está fazendo nenhuma doação nesse momento. O pré-cadastro nada mais é do que o posicionamento.
E o outro é uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência, é o que acontecerá no momento em que for iniciar a plataforma e esse pré-cadastro, o que é que a gente vai fazer com ele? Muita gente já me perguntou assim, onde é que vocês vão botar as pessoas que eu indiquei? Fiquem tranquilos. Não, mas a dúvida é pertinente, Charles. É muito vago dizer que é abaixo deles, mas quem vai botar abaixo deles? Vejam só, as pessoas que chegaram no pré-cadastro, a plataforma, na presença do professor, na pessoa do professor, na minha, na do Charles e na do Mota, nós não iremos nos atrever a tocar na sua equipe. É você quem vai fazer esse cadastro. É você quem vai fornecer o link para que eles se cadastrem. O que a gente está fazendo nesse momento é justamente organizando essas pessoas no intuito de fazer um pré-lançamento, né? Justamente porque é um pré-cadastro, e no momento em que a gente for lançar, vocês já estarão com a missão cumprida de trazer as pessoas, de cumprir com as metas iniciais, e isso foi feito enquanto a gente esperava que a plataforma ficasse pronta. Depois que instalar a plataforma, a maioria das pessoas que está no pré-cadastro não vai precisar fazer mais absolutamente nada, só desfrutar do andamento da plataforma. É muito difícil dizer que o Almi, que a Vicarla, que o Ed, essas pessoas vão ficar quietas, tá? Não vão. Eles vão trabalhar, vão trazer mais pessoas, vão beneficiar outras pessoas, doando às outras pessoas, eu tenho certeza disso. Mas o que eu quero dizer é que esse momento de pré-cadastro é aquele momento que só aconteceria depois que a plataforma tivesse lançada e você estaria correndo contra o tempo. Nesse momento, tivemos um espaço de tempo em que mais de 800 pessoas já estão no pré-cadastro e aumentando todos os dias. E esse processo de trazer no pré-cadastro, nós iremos, digamos assim, organizar por indicações e devolver. Eu vou dizer, Charles, está aqui toda a relação de pessoas que veio por você e a gente vai meio que organizar como é que você vai fazer as indicações. Mas não se preocupe, nós não iremos pegar as pessoas que chegaram no cadastro e fazer, digamos, o cadastramento delas, porque, por exemplo, digamos que Mota, Charles e Eliseu sejam meus indicados e alguma pessoa da plataforma diz assim, olha, eu quero botar o Eliseu abaixo do João, eu quero colocar o Charles indicado pelo José, e não era a minha ideia quando eu trouxe essas pessoas através do meu convite. Eu sei como é que eu quero colocar as minhas pessoas e nós estamos dizendo isso para vocês. Não se preocupem, porque é vocês quem vão organizar essa estrutura, porque vocês quem conhecem essas pessoas. O que nós estamos fazendo é só arrumando essa casa para que no momento que for iniciar, já tenhamos, digamos assim, a maioria com a tarefa cumprida, com o básico que precisa ser feito. Gratidão, professor, gratidão, Charles, pela oportunidade. Obrigado aí, obrigado, Tony, obrigado, professor Eliseu. Tá? Agora nós chegamos ao fim deste podcast. Lembrando a todos que esse podcast será publicado sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado. Boa noite.